Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade no nosso módulo, tá bom? De contabilidade rural e vamos falar sobre fluxo contábil na atividade agrícola, tá? Dentro desse tema também iremos tratar sobre o conceito de o que seria aí cultura temporária, o que seria cultura permanente, sobre custos e despesas no processo de produção, tá? Características trazidas aí pela norma brasileira de contabilidade, o CPC 29, que trata sobre ativo biológico. E vamos para os objetivos desta aula. Inicialmente, o objetivo é proporcionar a você, acadêmico, conhecimentos acerca do conceito contábil aplicado aí à atividade agrícola, apresentar a diferença entre cultura temporária e cultura permanente, além de custos e despesas na produção agrícola, e evidenciar os principais pontos da apropriação dos custos às culturas e suas mensurações conforme as normas brasileiras de contabilidade, especificamente o CPC 29. Tá? Inicialmente, vamos tratar sobre aí a diferença, tá, da administração financeira e da contabilidade. A função financeira e a contabilidade dentro de uma entidade, no caso dentro de uma empresa rural, são bem parecidos. Embora haja relação íntima entre essas funções, a função contábil é mais bem visualizada como um insumo necessário à função financeira, isto é, como uma subfunção da administração financeira. Tá? Contudo, cabe ressaltar que a contabilidade está na geração de informações para a tomada de decisão, enquanto que a administração financeira está mais para uma questão de administração de um fundo, para a gestão de um fundo, que seria aí o recurso capital da entidade, tá bom? A administração financeira, tá? Aí nós temos a questão da visão, tá? Essa visão de que a contabilidade é mais um insumo necessário e a administração financeira, tá? É de acordo com a organização das atividades de uma empresa rural, tá? Onde nós temos aí 3 áreas básicas: a produção, finanças e comercialização. As funções de finanças são fazer a análise e o planejamento financeiro, administrar a estrutura de ativo da empresa e administrar sua estrutura financeira, tá bom, pessoal? Então tá aí as funções, tá, da administração financeira. Enquanto que a contabilidade tem como funções aí o registro, tá, dos fatos, a geração de informação, tá, que é utilizada para a tomada de decisão. Tanto que nós temos aí os registros contábeis subsidiando aí a análise quanto aos custos de produção, ok? Então, a contabilidade gera informações para que o administrador, o gestor financeiro, possa ali estar tomando decisões, tá? O conhecimento financeiro auxilia no planejamento, na solução de problemas e nas tomadas de decisões. O empresário rural conhece contabilidade e finanças para entender os relatórios financeiros, a questão de necessidade. Tá? Na verdade, aqui a gente não fala nem só sobre o empresário da atividade rural, a gente tem que colocar aqui todos os empresários. Eu acho que uma das maiores dificuldades com relação à gestão é os empresários terem conhecimento de contabilidade, de finanças. Por isso, eles têm tanta dificuldade em interpretar os relatórios contábeis, tá? Os relatórios que são enviados para eles. E, ao mesmo tempo que eles têm dificuldade em interpretar esses relatórios, eles não têm conhecimento de como esses relatórios são importantes para eles. Tá? Porque se tivessem conhecimento da importância destes relatórios, utilizariam eles com mais frequência, solicitariam eles pelo setor contábil, pelo setor de contabilidade, essas informações. Tá? Na atividade rural, isso não é diferente. Tá bom? Cabe ressaltar o seguinte, ó. Embora nós tenhamos aí uma relação íntima entre essas funções, tá? A contabilidade é mais bem visualizada como um insumo da administração financeira. Contudo, ela está ali como uma geradora de informações para a tomada de decisão. Essa visão, tá? Ela tá por causa dessa questão da organização administrativa da entidade, tá? Só que, como eu já disse para vocês, a principal diferença delas é que a contabilidade está ali gerando informações,
tá? Focado no que? Na tomada de decisão. Tá? Porque o que acontece? Se a contabilidade está registrando o patrimônio, está registrando os fatos que alteram, tá? Que afetam o patrimônio, gerando ali uma informação, o gestor, quando vai analisar essa informação, ele poderá ter conhecimento da situação econômica financeira da entidade. E com base nisso, ele vai poder tomar decisões. Tá? O gestor vai poder trabalhar com precificação, ele tem que conhecer qual é o custo do produto. Quem que está registrando, mensurando esse custo? É a contabilidade, tá? A contabilidade, por meio das suas técnicas, tá? Por meio da técnica de escrituração, está ali escriturando, registrando aquela informação para que posteriormente seja aí utilizada pelo gestor, tá? Vamos continuar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a contabilidade rural no Brasil, tá? Professor, e como é a contabilidade rural no Brasil? Senhores, como eu já tinha comentado com vocês, a atividade rural é um dos ramos importantíssimos, tá, para a nossa economia, em decorrência da questão da geração de produtos, certo, para de alimentação, tá? A questão do impacto relacionado à balança econômica, a questão da exportação. A contabilidade rural no Brasil, ela é muito pouco utilizada, tá? Logo porque no Brasil se utiliza a contabilidade quando é obrigatório. Se não sendo obrigatório, não se utiliza. O gestor não está usando ali a contabilidade para os relatórios que a contabilidade fornece para tomar decisão. E no Brasil você faz aquilo que é obrigado, tá? Então, ela é igual à contabilidade quando para atividade aí de empresas de pequeno porte que raramente utilizam. Eu estou falando isso na minha realidade, tá? A realidade que no município, tá? A realidade que eu conheço dos municípios pequenos é que os escritórios de contabilidade estão trabalhando com o quê? Com escrita fiscal, com o que é obrigado, tá? Em prestar informações ao fisco. Não questões de prestar informações ao gestor. Logo porque, ao prestar essas informações, mesmo que aconteça a geração da informação contábil, existem vários problemas que também afetam a atividade rural, certo? Principais problemas: não fornecem aí os documentos comprobatórios para registro contábil, tá bom? Não consideram irrelevante a informação contábil fornecida, ok? Entre outros. A gente vai discutir mais lá na frente. Tá? Então, o que acontece? No Brasil ainda é pouco utilizada, tanto pelos empresários quanto pelos contadores. Isso acontece devido ao desconhecimento por parte desses empresários da relevância desta informação obtida através aí dos registros contábeis. Tá bom? E isso também acontece em função da mentalidade conservadora da maioria dos agropecuaristas, que persiste em manter controles baseados em sua experiência, tá bom? Em manter controles baseados no que eles acreditam que está correto, tá? Em decorar valores, em fazer previsões de valores e de ganhos. Não se sabe ao certo qual é o custo da sua produção, tá bom? Vamos dar aqui continuidade. Então, isso acontece também em função da mentalidade conservadora, como já tinha comentado, do agropecuarista, que persiste em manter controles baseados em sua experiência adquirida com o passar dos anos, tá? Até coloquei aqui os problemas, apontando os problemas. O grande problema para a utilização efetiva da contabilidade rural está na complexidade da informação, tá? E no custo de manutenção de um bom serviço contábil. Aqui, os principais problemas, eu elenquei aqui para vocês, tá? Ó, complexidade da utilização e interpretação de dados, dificuldade em separar custos e despesas, tá? Até mesmo da questão do julgamento, do que seria classificado como custo, o que seria classificado como despesa. Manutenção de serviços contábeis, tá? A questão do custo da manutenção de serviços contábeis e inexistência de documentos comprobatórios para os registros, ok? Então, na verdade, vamos dizer assim, são problemas atrelados à questão da administração da entidade, da gestão da entidade, tá? E esses problemas não assolam aí somente a atividade rural, mas também as empresas de atividade urbana,
Por quê? Porque não consideram, tá, a contabilidade como, uma ciência, na verdade, não utiliza a contabilidade como um instrumento, tá, para a melhoria da gestão, para tomar decisões. Tá? A gente fica até perguntando como é que um gestor vai tomar uma decisão quanto o que comprar ou deixar de comprar se ele não conhece aí o custo da sua aquisição, se ele não sabe quanto que ele está ganhando com determinado produto, ok? Isso são problemas. A contabilidade sempre foi reconhecida por sua capacidade de mensurar e de informar de forma objetiva os eventos, atividades e transações que são planejados e executados nas empresas rurais. Pelos aspectos motivacionais nela implícitos, a contabilidade também nunca perdeu de vista sua responsabilidade como meio de comunicação. Meu coisa que está no meio aqui de vocês. Porque ficou estranho esse negócio. Ficou bem no meio. Não consigo que diminuir o. Tá, vamos continuar. Nós temos aqui, ó, a legislação traz a questão da obrigação, tá, da contabilidade, lá no Código Civil de 2002. Então, a contabilidade ela é obrigatória, conforme o artigo 1179, tá, do Código Civil. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade com as seguintes características: escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação e o levantamento anual do balanço patrimonial. São as obrigações. Só que não se faz. O produtor rural, o pequeno produtor rural, o produtor rural, agricultura familiar ali, eles não trabalham com essa questão. Eles produzem e vendem sem conhecer isso. Eles não, o controle deles é um controle mesmo que eles fazem controle ou de cabeça, fazem controle no papel, certo? É um controle próprio deles e isso para eles não tem ali relevância. E pode até ter relevância, mas falta a questão do conhecimento, tá? Os produtores mesmo, até os pequenos produtores que já têm uma maior capacidade de produção, eles sentem dificuldade em colocar isso em prática por causa da questão da complexidade, certo? E saibam, hoje, com a tecnologia que a gente tem, com a capacidade que nós temos, certo? Não há como a gente dizer que é por falta de recursos. Não, hoje o custo com relação à manutenção, controle da atividade de custos não se torna tão alto assim. Porque se você tiver ali um controle com base em aquisições, eu comprei sem nota ou determinado insumo, o documento pede para o fornecedor gerar um documento e informar. A maioria das entidades, hoje as empresas, hoje tem a obrigação de trabalhar com emissão de nota fiscal, tá bom? Acho que é mais uma questão de falta de conhecimento, tá bom? Informações geradas pela contabilidade. Então, são geradas por meio de registro dos fatos ocorridos na atividade rural e agrícola em determinado momento, tá bom? Então, o fato ele é registrado de acordo com o momento que ele aconteceu, tá? Tanto que se traz as características do ativo, tá bom? O ativo ele é um bem controlado pela entidade, decorrente de eventos passados e cuja utilização dele vai gerar aí ganhos econômicos futuros que fluirão para a entidade. Tá bom? Então, aí nós temos a questão de são registrados no momento que o fato acontece, tá? Em decorrência da tempestividade, tá? O princípio da oportunidade. Aí é registrado para quê? Para demonstrar toda a vida evolutiva da empresa. Com base nos registros contábeis, eu vou conhecer, tá? O processo evolutivo da empresa, os ganhos, as perdas, tá bom? Quanto foi que ela lucrou, o que ela foi que adquiriu, como é que está o patrimônio dela, o patrimônio cresceu ao longo do tempo, decresceu. E essas informações diretamente relacionadas com a lucratividade, a liquidez e alguns riscos que podem ocorrer no agronegócio, tá? Riscos que a gente até tratou antes. A contabilidade para o desenvolvimento do agronegócio, tá? Ela concorre aí com a questão da geração da informação para a tomada de decisões. Logo porque o gestor ele necessita de informações, tá? Atrelada aí à sua atividade para que ele possa tomar decisões e minimizar o máximo possível perdas, tá bom? E maximizar aí o resultado ou manter pelo menos a sua atividade, tá bom?
E aí, a gente até toca nesse tema, com a concorrência acirrada e a busca por melhores produtos, surge a necessidade de uma contabilidade diferenciada para a atividade rural. Ok, pessoal?